Deus abençoe a todos, um bom dia para todos vocês, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que vocês vão ver o vídeo, mas hoje eu venho aqui trazer uma palavra bem abençoada, uma palavra aí que vai tirar suas dúvidas, uma dúvida que muitos carregam, né? Tipo, por que que a humanidade está sofrendo? Será que Deus vê a fome que tá? Por que que Deus não está vendo as pessoas hoje passando fome? Às vezes você está passando aí por um período tão caótico que você fala, Deus não está vendo o que eu estou passando. E muitas das vezes temos muitas perguntas, mas não procuramos a resposta. E a resposta, ela está mais perto do que as pessoas em nossa volta. A resposta, ela está tão perto quanto a internet. A resposta, ela está bem perto do que o entendimento do homem, o intelecto humano. A resposta está sempre do seu lado, bem perto. Às vezes está aí na raca empoeirada, às vezes está dentro na gaveta ou dentro do guarda-roupa, às vezes está jogado nas beiradas do chão. E hoje, a dúvida que você tinha, a dúvida que você tanto se queixa, ou a pergunta de muitos, né? Por que que a gente é oprimido? Por que que o sistema oprime? Porque hoje a resposta vai ser acerca dos seus porquês, vai ser o que Deus vai falar hoje. A resposta é o que Deus vai falar. Os seus porquês, as suas dúvidas, a palavra de Deus vai responder. Então, assim como muitas pessoas perguntam o porquê que as pessoas passam fome, passam sede, peste, guerra, e Deus não vê isso, às vezes você já se perguntou isso. Às vezes você está passando uma luta espiritual e você fala, será que Deus não está vendo? Será que Deus não me vê? Às vezes você está aí, passando no deserto, e você vai falar, mas será que Deus está comigo? Será que o Senhor está vendo isso? E isso não acontece só com você, como também aconteceu com Davi. Com Davi, o guerreiro, a qual ali ele é citado nos Salmos. E hoje a gente vai falar um pouco do que ele perguntava, que é o que muitos perguntam, que muitos têm dúvidas. Se você abrir comigo no livro de Salmos 94, a gente vai ver Davi indagando a Deus. O áudio está bom? A qualidade está boa? Me responde aí, por favor. O áudio está bom? A qualidade está boa? Responde para mim, por favor. Por favor, alguém pode comentar aí? Não está aparecendo o comentário? Aqui está bom, muito obrigado, tá? Obrigado aí. Leomar, Deus abençoe. Vamos lá, Salmos 94, Davi indagando a Deus e diz assim, ó Senhor, Deus a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos, ou seja, faça a justiça, peleja por nós, aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando profetizarão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Se atentarmos aqui já para o começo do texto e no desdobramento que a gente vai entender, Davi, ele começa a fazer essa indagação como muitos fazem. Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor tem poder. O Senhor fundaste, criaste céus e terra. O Senhor me formaste do pó. Por que que o Senhor não age por mim? Por que que o Senhor não entra numa peleja comigo? E essa mensagem, o Espírito Santo me deu entendimento, foi na quarta-feira passada.
Eu ia abrir uma live, mas aí eu acabei não abrindo, que era o culto sem parede, acabei indo, não abri, eu ia abrir à noite, mas voltei cansado. E tarde, cheio de afazeres, aí foi passando, mas eu creio que Deus marcou nesse momento, hoje. E aqui, para a gente começar a entender, Davi fez uma indagação, claro, gloriando a Deus, falando, Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é forte, resplandeça-se, resplandeça a tua justiça. Você está entendendo? Até quando os ímpios, até quando os meus inimigos irão saltear de prazer contra mim, contra o teu povo? E a pergunta de muitas pessoas hoje que estão seguindo a Cristo, por que está passando tanta luta, Senhor? Por que as pessoas me perseguem? Por que eu estou passando por essa dificuldade espiritual? Senhor, age por mim, peleja por mim, mostra, Senhor, que o Senhor é Deus na minha vida, mostra que o Senhor é aquele que me tirou. Porque muitas das vezes as tribulações, as dificuldades, traz o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não é porque ele se afastou de você, é porque ele está te provando para ver o que realmente existe no teu coração. Para a gente poder saber, analisa comigo, para nós saber quem é crente de verdade, não é quando você está no culto, não é quando você abre ali o culto, na oportunidade, não é aquele que está cantando, não é aquele que está ali recepcionando as pessoas. Você só conhece um obreiro de verdade quando ele passa a luta, quando ele passa a prova, porque as dificuldades, a tribulação revela quem ele é por dentro. E muitas das vezes você indaga tanto Deus, mas na realidade essas provas e situações estão revelando quem realmente você é. Qual é o teu caráter? Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Então as dificuldades e as lutas revelam quem somos nós na hora da prova, na hora da luta. Se analisarmos aqui, ele fala até quando profetizarão e dirão dirão coisas duras e gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Se analisarmos, ele diz no verso 5, reduzem a pedaço o teu povo, Senhor, e aflige a tua herança. Ele começa a falar que o povo ali a qual ele está falando para Deus fazer juízo naquele povo, eles estavam matando os órfãos, eles estavam despedaçando as viúvas, eles estavam trazendo ali um juízo de iniquidade naquele povo. Então Davi estava vendo o campo, o povo sendo fechado, encurralado, oprimido, porque aqueles homens se levantaram de tal maneira que traziam grande opressão naquele lugar. Verso 6 ele fala, matam as viúvas e os estrangeiros e aos órfãos e tiram a vida. Então vemos que naquele tempo havia homens perversos de coração, homens que não tinham amor. E se analisarmos o texto, as coisas antigas refletem nos dias atuais. Muitas das pessoas perguntam, Senhor, se tu és Deus, peleja por mim, age por mim. Aqui, aquele povo matava as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E se analisarmos para os dias atuais, a Bíblia diz em Mateus 24:12, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que aconteceu? A iniquidade que a qual aqui Davi relatava é o pecado, e o pecado se aumentou de uma tal forma que hoje você começa a olhar para o mundo, as pessoas dizem que é normal, que agora a prática do homossexualismo é normal, que a prática do segundo casamento é normal, que a prática do lesbianismo é normal. Você está entendendo? Hoje, aquilo que outrora as pessoas que viam essas práticas, umas se sentiam tristes, outras corriam disso, se sentiam amarguradas, hoje para as pessoas é normal. Hoje não tem tristeza, hoje é alegria, porque o pecado traz uma alegria. Entenda uma coisa, você pode até estar trocando a eternidade por momentos de alegria, mas aquilo que você troca futuramente vai te trazer tristeza, porque você está desprezando a eternidade e pegando algo passageiro. E no fim tu vai pegar algo eterno que vai ser o desprezo e a tristeza e a condenação eterna da parte de Deus. Então, se analisarmos hoje, para o mundo tá normal, tá tranquilo, não tem nada a ver. Eu vi um cantor de banda, e na época eu assistia bastante do RBD, da Rebelde, quem já assistiu isso? E ele falando lá que o homossexualismo não é pecado. Que não é pecado a prática do homossexualismo, que cada um tem sua vida, que tem que viver e que tem que ser feliz. Quem viu isso?
E uma das piores abominações é a prática do homossexualismo, a qual a Bíblia condena. Não é eu que condeno, porque eu não sou juiz, mas a Bíblia condena, e ele está falando que não é pecado. Então vemos hoje Satanás trabalhando nesse sistema, através das mídias, através de novela, através de filme. Por isso que devemos cuidar dos nossos filhos. Por isso que crente não fica vendo essas coisas, irmão. Agora, hoje, eles estão estourados, a sua banda. Hoje, as crianças que assistiram, que assistem, a maioria já se perderam no mundo. E ainda mais vendo agora esse suposto homem falando que a prática do homossexualismo não é pecado. Que todo mundo tem que viver a sua vida. Mas se você diz servir a Deus e as suas práticas são injustas, são reprovadas diante de Deus, irmão, tu não vai subir para o céu. A Bíblia te condena. A Bíblia te condena. Não adianta você viver a prática do homossexualismo, a prática do segundo casamento, do lesbianismo e dizer que é normal, que Deus aprova. Deus não aprova, meu irmão. A Bíblia condena os tais atos. Então, voltando para o texto, Mateus 24:12 diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. Se analisarmos o que o texto vai dizer, presta atenção, verso 7. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isto atentará o Deus de Jacó. O que eles estão falando? Deus não vê. O que as pessoas falam? Deus não liga, Deus não está vendo, Deus não está nem aí. Você está entendendo? Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não vai ligar pelas nossas atitudes. Você está entendendo? Eles acham que todos vão para o céu. Que legal isso, né? Se fosse assim, né? Seria uma benção, né? Você prostitui, fuma, bebe, rouba, faz a prática do homossexualismo e daqui a pouco está no céu. É muito legal, né? É bom demais, né? Mas não subirá. Porque não é assim. Não é o que as pessoas dizem. A verdadeira realidade, a verdadeira justiça é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Se quebrarmos princípios de Deus, irmão, seremos quebrados pelo próprio Deus. Pelo próprio. Vão dando like. Vão compartilhando. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, se analisarmos aqui, esse povo falava. E Davi disse a Deus, Senhor, eles dizem, quem que vai ver? Quem que vai observar? O Deus de Jacó não sonda, ele não consegue ver. Mas Deus... ele fala a Davi para falar para aquele povo. Olha, verso de número 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Olha o que Deus diz a Davi a dizer ao povo. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Verso 9, esse aqui é forte, esse aqui vai responder o porquê que você está passando essa luta, o porquê que está acontecendo isso no mundo. Deus não vê? Deus não está vendo? Será que o Deus de Jacó não observa o que eu estou passando? Olha o que o próprio Deus vai falar para você, para mim. Por isso que a gente tem que pegar a Bíblia, crente. Não deixar a Bíblia empoeirada. Não deixar a Bíblia de lado para ficar atrás de internet, atrás de entendimento, intelecto humano, através da ciência, através do que as pessoas vão dizer na rua. Vamos ler a Bíblia. Olha o que o próprio Deus diz. Verso de número 9. Aquele que fez os ouvidos não ouvirá? Escuta aí, irmão. Escuta aí, irmã. O que o próprio Deus falou? Aquele que fez os ouvidos não ouvirá? E o que formou os olhos não verá? Olha aí, ó. Presta atenção. E aquele que fez os ouvidos não ouvirá, e os que formou o olho não ouvirá? Aquele que erguia as nações não castigará, ou seja, aquele que ergueu as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Então aqui está a resposta de Deus para nós nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei a que hora que você vai ver o vídeo, mas será que aquele que... Olha para você ver. Eles falavam, o Deus de Jacó não vê. Deus dá uma resposta para Davi dizendo para o povo. Ó brutais, ó nécios, presta atenção. Olha o que ele fala.
Quando sereis sábios? Porventura, aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que fez os olhos não vê, ou seja, eu vou aplicar para você, aquele que fez a boca ele não vai falar, aquele que fez a mão ele não vai agir por justiça, embora que vemos no começo do texto, Davi, ali até mesmo glorificando a Deus, exultando a Deus, sabendo que Deus é grande, Deus é forte, Deus é justo, Deus opera. Ele fala, tu pertence à justiça. Nós sabemos que a justiça pertence a Deus. Mas por que nós falamos que tanto a justiça pertence a Deus e quando a gente coloca na mão de Deus, a gente mesmo coloca Deus na parede e quer que venha fazer justiça? Não é bem assim. Deus, ele vê todas as coisas. Tanto o ímpio sobressaindo sobre o justo. Tanto o pobre sendo humilhado pelo rico. Tantas pessoas enfermas sendo oprimida e escravizada. Deus, ele vê tudo. O Senhor sonda todas as coisas. Aquele que fez o ouvido, ele ouve. Se você está ouvindo agora a mensagem que eu estou te falando, é porque Deus te fez ouvidos para você poder ouvir. Ele está ouvindo. Ele ouve as tuas súplicas, o teu clamor. Ele vê as aflições dos justos. Mas ele fala, como ele falou também para Abacuque, no capítulo de número 2, o justo viverá pela fé. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, irmão? Nós, os justos, viverão pela fé. Aleluia. Santo Deus. Então, embora vemos o mundo num estado caótico, as pessoas amantes de si mesmas, arrogantes, presunçosos, soberbos, avarentos, sabemos que tem um Deus no céu que peleja por nós. Sabemos que tem um Deus mesmo que as pessoas não vão acreditar em você. Mesmo que as pessoas que estão em tua volta não acreditam no chamado de Deus na tua vida. Saiba que o que importa é o que Deus pensa, o que Deus fala ao teu respeito. Mesmo que o mundo fala, cadê o teu Deus que te tirou dessa vida de escravidão e agora tu tá aí passando necessidade, tu tá passando fome. A resposta de um homem de Deus, de uma serva de Deus é: Deus proverá. Quando olhamos para o texto do Antigo Testamento, vemos Abraão, o pai da fé. Quando Deus pede o teu filho, quando Deus pede o filho, e o que a gente vê no decorrer daquele diálogo dele com Deus, ele leva o filho dele. Quem sabe ele chorava muito, se angustiava muito, mas embora ele, no meio dos porquês, como muitos perguntam, mas por que Deus? Mas por que? Quem sabe ele falou, Deus, mas por que meu filho? O porquê, Senhor? Mas ele compreendia, ele entendia que Deus é aquele que faz as coisas impossíveis, que o Deus que ele servia era o Deus da providência. O filho dele perguntando, pai, mas cadê o sacrifício? Cadê o holocausto? E quem sabe, na hora que a criança, o filho dele fala aquilo, ele chora tanto olhando para Isaac e chorando. E ele não tem, ele poderia muito bem falar, mas você é o sacrifício, não. Ele aguentou calado e falou, Deus proverá. Muitas das vezes, eu já quero aplicar para a tua vida, na tua vida física, muitas das vezes você está passando dificuldade, teu filho quer comer alguma coisa. Você está entendendo? E uma das situações, das ações que parte o coração do pai ou de uma mãe ou filho querer comer alguma coisa, e muitas vezes você não ter. Mas faça igual a Abraão, fala, o Senhor proverá, filho. Calma um pouco. Espera um pouquinho que o pai vai comprar, vai dar certo. Você precisa falar, filho, o pai está sem dinheiro. Filho, não está assim, filho. Olha, enchendo a mente da criança de problema, colocando medo na criança. Temos que ter sabedoria diante dos problemas e das situações. Mas fala, filho, Deus proverá. Aguenta um pouquinho. Mesmo que está difícil, mesmo que está doendo, não chore para ele. Mostra um sinal de confiança e de segurança. Olha lá, ó.
Elisvane, profetizando ao contrário, verdade. Então devemos profetizar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai acontecer pela fé. Amém? Então, nós vemos ali que ele fala, Deus proverá. E foi o que aconteceu, porque quando ele ia imolar o teu filho, matar o teu filho, o anjo brada, Abraão, não faça tal coisa. Mas ele foi obediente a Deus. Vê que interessante? Mesmo ele passando por conflitos internos e externos, ele confiou em Deus. Pega aí, meu irmão. Pega essa aí, leva para a tua vida. Mesmo você passando por conflitos internos e externos, confia em Deus, que Deus proverá. Deus proverá. Vemos que na última hora Deus provê. Deus provê para Abraão o sacrifício. Deus proveu para ele. E o que aconteceu? Fortaleceu mais a fé dele. Aleluia! Deus santo. Então, que nós venhamos confiar em Deus, mesmo o mundo andando em caminhos de perdição, mesmo as pessoas indagando, cadê teu Deus, o porquê que você passa por certas situações, por que você está passando essas lutas, por que você saiu da vida boa que o crime te dava, você tinha casa boa, você tinha moto, você tinha status, e agora você está aí, ó, passando dificuldade, precisando que pessoas entreguem comida na tua casa. Mas calma, não se desespere, não deixe que essas palavras venham abater a tua fé, porque o mundo ele quer abater a nossa fé em Cristo, e muitos têm se naufragado, têm perdido a fé em Cristo por aquilo que as pessoas falam. Por aquilo que as pessoas falam. Então, devemos blindar a nossa mente. Irmão Vitor, como que eu blindo? Através da palavra de Deus, praticando, exercitando. Devemos praticar a palavra. A Bíblia, ela é repleta de histórias verídicas, de histórias reais, de superações de homens de Deus, mulheres de Deus. Você entende? Causas impossíveis. E o nosso Deus resolveu. Muitas pessoas hoje, eu olho nos canais do YouTube, irmão, eu vejo tantas pessoas hoje, ateu, que outrora serviam a Deus, que outrora pregavam a palavra de Deus, hoje não acreditam mais em Deus. Hoje deixaram de acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque eles querem fazer na hora que eles querem. Você está entendendo? Eles querem ver uma cura milagrosa na hora. Mas sabe o que acontece? É que o ser humano quer que Deus faça na hora que nós queremos, na hora que Ele quer. E não na hora que Deus quer. Devemos entender que Deus age na hora que Ele quer, faz do jeito que Ele quer, irmão. Não temos que indagar a Deus. Ah, irmão, mas você não é servo de Deus? E daí que eu sou servo de Deus? O que importa é que Deus faça na hora que Ele quer. Isso que as pessoas não entendem, por isso que as pessoas vão para o mundo, por isso que as pessoas se enfiam naquele entendimento de filosofias. Um Deus que os homens criam. Você está entendendo? Eles dão característica de um Deus que não é real. Eles criam um Deus que faz... É por isso que o povo de Israel abandonou a Deus. Sabe por quê? Porque queria um Deus que tivesse uma aparência física, que fizeram lá um bezerrão pro povo. Pressionaram Arão. É igual muitos homens de Deus hoje. Os ateus chegam, ó, põe na parede, aí ele fala, é verdade. Nosso Deus não aparece, os servos de Deus sumiram, deve estar nas cavernas agora. Vamos criar um Deus de fundição da mão do homem. Pega aí os utensílios, pega a prata, pega o ouro e vamos fazer. Adora um bezerro. Um bezerro que não anda, um bezerro que tem que ser levado pelo homem, um bezerro que tem que ser limpado, se não vigiar é roubado pelo povo. Que Deus é esse que anda na mão de um, na mão de outro? Isso não é meu Deus. O Deus que eu creio é aquele que criou os céus e terra, e toda a plenitude pertence a Ele.
E quem poderá contar os seus dias? Quem viu a face do Todo-Poderoso e sobreviveu? Até mesmo Moisés queria ver e Deus não permitiu, porque homem algum viu a face dele e viveu. Então entenda, se hoje vemos pessoas deixando a fé, não vamos deixar nossa fé. Agora eu vou aplicar mais para a tua vida, irmã. Se você tem um problema na tua perna, se Deus não te curou, se homens de Deus orou pela tua vida, calma. Se você tem a plena convicção, através da palavra de Deus, que lá no céu correremos como servos, correremos e também não se cansarão, voaremos como águias. Para que você vai reclamar da tua perna do jeito que está? Faça a obra de Deus. Naquele dia, tua perna vai ser transformada. Tu terá outra perna. Irmão, para que você está murmurando a Deus porque você está com câncer? Adore a Deus. Exalte o nome dele. Mostra a tua fé nele. Às vezes as pessoas vão chegando em você e vai falar assim, irmão, mas Deus não te curou do câncer? Deus não faz você sair dessa cadeira de roda? Que Deus é esse? Por que Deus não... Esse Deus não é o mesmo que eu vi, aquele Jesus que operava sinais, prodígios e maravilhas, e você está aí nessa vida. Você adora a Deus mesmo assim? Muitas das vezes, Deus não te cura, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que foram curadas. Muitas pessoas sabem do que Deus pode fazer, mas muitas das vezes Deus permite você estar assim para que o nome dele seja glorificado na tua vida através da tua fé, da tua persistência. Você está entendendo? A sua adoração. As pessoas não vão entender, vai ser loucura. Um cadeirante adorando a Deus e é cadeirante, não tem vida. Ele carrega uma bolsa de colostomia e adora a Deus. Ele não tem nada dentro das gavetas, dos armários e adora a Deus. Mas eu quero que você entenda, meu irmão. Eu quero que você compreenda que naquele dia as aflições serão cessadas. O nosso corpo vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir daquilo que é incorruptível. Você está entendendo? O que é corruptível vai ser transformado por algo incorruptível. Não terá fim os nossos dias. Teremos longevidade de vida. Lá o Senhor vai nos servir. Então adore a Deus, porque a tua vida é um testemunho, a tua vida é a fé para aqueles que estão procurando, só que procuram de formas erradas. Procuram de formas erradas. Quem hoje está entendendo que a nossa fé está aqui, a resposta está aqui. Quem está entendendo, já desempoeira ela daí, filho. Tira a poeira da Bíblia, limpa a Bíblia, tira a poeira e vamos ler a palavra, vamos procurar a resposta, irmão. Porque hoje muitas pessoas abrem o canal para poder abater a fé das pessoas, pegam a própria Bíblia e fala, Deus mandava matar os idólatras, Deus mandava não sei o quê. Eu entendo que Deus matava, mas as pessoas não entendiam por que Deus mandava matar. Tem que ler a Bíblia. E o nosso Deus não mudou. Só que hoje Deus não está mandando matar, não, irmão. As pessoas não entendem que no Antigo Testamento era a questão de conquistar, era a questão de zelar do nome de Deus. Deus mandava matar mesmo, irmão. Hoje o Novo Testamento é misericórdia. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Hoje Deus não mata. Mas uma coisa é, se viver na prática do pecado, Deus vai matar. No juízo de Deus, sim. E também, nos dias atuais, Deus permite que Satanás toque e leve a alma. Deus permite. Vive pecando pra tu ver. Vai, filho, vai aproveitando, vai, curte. O boleto vai chegar na tua casa, Satanás vai te levar. O salário do pecado é a morte. Isso acontecia no Antigo Testamento, era morto na hora, matava apedrejado. Hoje, se você vive essa prática, você não é morto fisicamente pelas pessoas, mas possa ser que Deus permita um espírito maligno tome o corpo de uma pessoa e vem te mata. Porque hoje as pessoas que estão matando, fumando, se prostituindo, não é o Espírito Santo que está no corpo deles, mas é Satanás que os induz a fazer coisas erradas, a matar, a se prostituir, a beber. As pessoas não entendem. E muitas das vezes Deus permite que Satanás toque usando um corpo na tua vida. Ou muitas das vezes você morre com uma enfermidade que Satanás põe e leva a tua alma para o inferno. E muitas das vezes as pessoas já são condenadas imediato, porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. É na hora, condenação na certa, filho, sem absolvição. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? A nossa fé tem que estar na palavra, não naquilo que os homens falam, não naquilo que podemos ver.
Se nós olharmos, nós não vê Deus agir, porque nós vê guerra, nós vê fome. Olha lá o povo de Israel se matando, bala pra cá, bomba pra lá, irmão. Você acha que Deus não tá vendo? Deus tá vendo sim. Deus tá vendo tudo. Mas Deus vai agir na hora dele. E outra, a Bíblia tem que se cumprir. E mediante tudo isso que está acontecendo, no meio dos problemas, a gente vai ver quem adora a Deus de verdade, quem é servo de Deus de verdade. É na hora das lutas que revela quem nós somos por dentro. Amém, meus irmãos? Comenta no vídeo depois, irmãos. Ó, teve um vídeo que eu pedi para comentar aí do ensino acerca da salvação. 3 pessoas, eu acho que no máximo 4 comentaram. Irmão, vão comentando. Vão comentando. Comenta lá, irmão. Coloca lá, sei lá, irmão. Coloca alguma coisa, conversa lá, fala lá, irmãos, para o YouTube recomendar para mais pessoas. Vão deixando o like para o YouTube recomendar para mais pessoas. Os moderadores que estão aí nos ajude. Peça para as pessoas compartilhar, peça para as pessoas curtir. O nosso intuito é alcançar mais almas como vocês foram alcançados. Você está entendendo? Esse é o meu objetivo. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. Eu não tô nem aí para fama, não tô nem aí para nada, irmão. A glória de Deus, a honra é dele, o poder é dele. O que eu tô fazendo aqui é o meu papel de pregar, evangelizar, sendo uma voz no mundo de escuridão, trazendo o entendimento da palavra. Deus abençoe a vida de cada irmã, adolescente, irmão, jovem, senhora, vocês que estão presentes conosco, você de perto, você de longe. Deus abençoe a tua vida. Que esse estudo da palavra de Deus possa fazer entender acerca dos propósitos de Deus, da vontade de Deus e possa tirar as suas dúvidas. Eu creio que hoje essa mensagem, através do Espírito Santo, tem falado ao teu coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, tá? Se Deus permitir, breve, eu creio que o Senhor vai me dar mais entendimento da palavra, mais estudo, a gente vai estar falando da palavra de Deus. Amém? Tem vídeo novo no canal aí, dá uma olhada, fica atento, o YouTube não está notificando. Ok? Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Saiba que todas as aflições dos justos, Deus observa, tanto do justo quanto do injusto. Porque os olhos do Senhor estão vendo tanto os bons quanto os maus. Amém? Me perdoe se eu não li algum comentário. Tem bastante de comentário aí, eu não consegui ver, eu estou um pouco distante. Para me ver, eu tenho que vir bem perto. Amém? Como foi sua primeira batalha espiritual? Brian, tem um vídeo, tá aí no canal, tá, filho? Eu fiz um vídeo aí, ó, acerca falando o que aconteceu na cadeia, tem bastante experiência acerca disso. Vê lá, tá aí no canal. Deus abençoe a todos. Estou encerrando. Fica na paz do Senhor Jesus. Paz, igreja.